um caso de uma paciente que fatalmente, fatalmente vou acabar, além de tratando-no, tirando a medicação dele, ainda recomendando que passe, então, com o cardiologista da nossa equipe aqui em Porto Alegre, tá? Dr. Santiago Nunes. Porque é importante, quando a gente fala de colesterol e quando a gente fala desses... sobre o livro, querida, manda para o direct que minha equipe manda o link para comprar o livro, porque não acha nos locais, é só por site, tá? Quem está perguntando aí. Então, vamos falar aqui sobre o que tem acontecido, isso eu já tenho alertado há muitos anos, né? Em 2014 eu fiz eu publiquei meu primeiro livro, e nesse primeiro livro eu tenho um capítulo inteiro sobre gorduras, um outro capítulo inteiro sobre colesterol e outro capítulo inteiro, é um livro de 300 páginas, né, com as referências científicas todas, sobre esses processos metabólicos importantes quando a gente avalia os exames de sangue. Então, eu tenho em 2014 esse livro publicado e agora publiquei um em 2020 que também tem, de uma forma um pouco mais concisa, um capítulo sobre como a gente deve olhar os exames de sangue, como a gente deve entender o metabolismo das lípides, né, e do colesterol. E ali eu deixo muito claro algo que eu quero deixar novamente claro para vocês aqui. Muito importante, gente. Eu não vou responder esse tipo de pergunta agora aqui, tá? Porque eu estou para mostrar um caso para vocês, então assim, as perguntas eu não vou responder, bem? Mas eu acho importante que esse trabalho tem que ser conjugado. Eu passei durante muitos anos, vocês imaginam? Querida, tá cheio de gente que tem meu livro aqui já há bastante tempo, não? A Reila, beleza, Reila? Mas bom, voltemos aqui. Sem muitos anos, sem ter para quem encaminhar, sabe? Porque a gente precisa recebo as pessoas, como eu vou atender agora, e as pessoas têm uma dificuldade de encontrar os médicos para depois seguir os tratamentos dela comigo, tendo o acompanhamento de especialistas, né? Então, vou traduzir para vocês. Alguém que vem tomando remédio para colesterol ou com medo de ter infarto por conta de história familiar, ou então, enfim, seja lá pelo quê, até porque a doença que mais mata são as doenças cardiovasculares, então é importante a gente temer, para a gente poder tomar atitudes proativas, né? Proativas, né? Atitude para evitar essas doenças, mas de fato não são os medicamentos que evitam as doenças, né? Você sabe que quase 85% das doenças são determinadas pelos os seus estilos de vida, né? São os nossos hábitos, as nossas escolhas. Acima da nossa genética, né? Ou seja, transcende a genética, é epigenético, né? A gente fala muito de epigenética, porque genética basal, genética do Vitor basal é para ser obeso, né? Como foi a história de muitos da minha família. E eu não sou obeso, ou seja, eu tenho genética para isso, mas epigeneticamente isso eu já mostrei em cursos, já mostrei em vídeos, em posts, no YouTube tem lá, o meu teste genético todo lá, né? Mas e também, como também tenho uma predisposição muito forte para doenças cardiovasculares, né? Eu tenho um histórico forte na família de doenças cardiovasculares já jovens. Então, o que fazer para evitar isso, né? Supostamente, a primeira coisa a se fazer para evitar um infarto, né, supostamente, é evitar que o colesterol suba, né? Você sabe que se a gente perguntar para 100 pessoas, a cada 100 pessoas, 99 vão dizer assim, qual é a coisa mais importante para o infarto? Colesterol. Né? Acredito que vocês, infelizmente, também pensam dessa forma. Quando, na realidade, isso está longe de ser uma verdade. Cientificamente, longe de ser uma verdade. Tem muitos fatores importantes. O colesterol, talvez, nesses fatores de importância da doença cardiovascular, seja o menos importante. E não que a gente não deva prestar atenção nos números de colesterol, mas tem
muita coisa importante quando a gente olha para o colesterol, para que só o número de colesterol ele nos assuste e ele comande, então, essa minha orientação de, olha, vamos baixar de alguma forma, seja através de alimentação, precisa baixar, ou exercícios, ou então através de medicamentos. Então, e durante muitos anos eu tive muita dificuldade, porque a gente faz os cálculos, mostra direitinho, o paciente mesmo assim, quando vai novamente bater lá no seu cardiologista, não tem o apoio dele. Ele fica assustando. Então a pessoa fica entre a cruz e a espada. Ou ela abandona o seu cardiologista sabendo que ela precisa ter, né? Ou, principalmente depois de uma certa idade, precisa pelo menos uma vez por ano lá ter um acompanhamento, dar uma olhada com o cardiologista. Isso é importante, é preventivo. Mas as pessoas ficavam assim, Vitor, mas eu não consigo ir lá, porque toda vez que eu vou, ele me pede tais exames, eu sei que eu estou bem. Eu tenho 30 anos esse número de colesterol aqui, não tem nenhuma placa em nenhum lugar, mas ele insiste em botar um remédio para baixar o colesterol, sendo que eu tive um avô, um pai que tomaram, independente de tomar remédio, infartaram. E qual é o problema, né? É que quando a gente não toma uma atitude de mudança de estilo de vida, às vezes, eu simplesmente diminuir um número de colesterol ou de alguma coisa, me dá uma falsa percepção que eu estou bem. De que eu estou, não, está tudo certo, afinal de contas eu estou com colesterol normal, então eu estou prevenindo doenças cardiovasculares. Mas meu avô, a primeira vez que me infartou, acho que ele tinha uns 40 e poucos anos, o colesterol dele não passa de 180, é igual o meu. O meu dificilmente aumenta. Ué, se o colesterol está baixo, por que a gente infarta? Né? Então, vamos aqui aproveitar o tempo e eu vou dar um exemplo para vocês. Então, volto a dizer, hoje a gente tem cardiologistas que têm essa visão, graças a Deus, graças a mim também, que fiz um trabalho, faço há 12 anos um trabalho na internet, nas redes sociais, de tentar, por pílulas aí, posts, artigos, convencer as pessoas de abrir um pouco, ampliar um pouco a mente, graças a vários outros professores, tantas pessoas pelo mundo hoje que propagam esta verdade científica, propagam, né? Talvez no mundo a pessoa que mais propaga essa verdade científica chama Dr. Assem Malhotta, que é um médico formado em Harvard, que ele é muito forte na mídia, né? E ele advoga, mas assim, muito fortemente contra o uso desses medicamentos que baixam o colesterol para todas as pessoas. E ele deixa ali, restringe a uma minoria a necessidade de uso dessas medicações. Mas por que tanta gente advoga contra esses medicamentos? Será que é para ir contra o sistema? Será que é o porquê, né? Então, vou mostrar para vocês aqui especificamente porque, tá? Tem gente me perguntando, cardio no Rio, cardio isso aqui. Querido, vamos fazer o seguinte, vou botar os pingos nos is inicialmente, como eu sempre disse, que legal, Kátia, tu teve com o Dr. Assem em janeiro. Ele é sensacional, né? Sensacional porque ele é corajoso, né? Além de ser muito inteligente, né? Um cara muito estudioso, estudioso, corajoso também, né? Um cara para quebrar assim, paradigmas, pô, eu me considero muito corajoso. Imagina, há 12 anos eu falando sobre isso, as pessoas querem me matar. Denúncia no Conselho de Medicina, mês sim, mês não. Continuo recebendo. Denúncia porque o médico não gostou do que eu falei, o outro achou que o que eu falei pode prejudicar as pessoas, ou, quer dizer, a verdade é assim, né? A gente só é criticado por alguém que está fazendo menos do que a gente. Isso é uma máxima, né? Você é criticado por alguém que faz menos do que você. Então essas pessoas ficam ali, né? Perdem o seu tempo para ficar tentando te criticar, te banir de alguma forma, porque afinal de contas tu está prejudicando muita gente. Aliás, faz 12 anos que eu mato as pessoas, né? que eu prejudico a vida das pessoas, tanto que meus seguidores sobem, minha clínica tem consulta para 6 meses, a minha consulta provavelmente é a consulta mais onerosa do Brasil, porque a pessoa passa com uma equipe, não só com o Victor, comigo e com a minha equipe, e eu não é me gabar disso, né? Mas é que fica tão fraco um discurso de que aquilo que tu fala, aquilo que eu falo, né? É vazio, pode prejudicar as pessoas, e ninguém consegue ficar prejudicando as pessoas durante 12 anos da vida, e as coisas só aumentando, as pessoas me levando familiares, ou seja, dá tempo para matar as pessoas, né? Então, uma das coisas que mais me... Vou nos pau hoje sim, Roberto.
Assim, tá? Uma das coisas que mais me preocupam realmente é o excesso de medicamento, né, com os efeitos colaterais. Se fosse assim, mas tá tomando muito remédio, não tem efeito colateral, no máximo não vai ajudar. Não, mas eles têm efeitos colaterais. Esse é o grande problema. Então, fora isso, o custo, né? O custo, porque mesmo que a gente não conheça os efeitos colaterais, às vezes é pelo simples fato de não conhecer. Às vezes a gente faz uma coisa hoje, toma uma atitude hoje, começa uma remédio. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Muito se discute hoje sobre a vacina. Né? Uma vacina igual nova agora, sem esse tempo todo que a gente deveria ter para testar, para ver se acontecem os efeitos colaterais a médio prazo ou a longo prazo. Então, imagina a gente faz uma vacina hoje sem saber o que vai acontecer. Daqui a 5 anos as pessoas começaram a ter mais câncer de pulmão. E aí? Quem que vai linkar daqui a 5 anos ao que a gente fez hoje? Esse é o grande risco. Né? Mas bota risco nisso. Eu postei esses dias aí o que aconteceu com uma das vacinas no passado. Eu sou a favor de vacina. O problema é nós não temos tempo, né, para pegar e avaliar se um grande grupo populacional, ou seja, no mundo todo, isso não vai trazer consequências que a gente não sabe, né? Pode ser que não traga, mas tem grande chance de eu não testar muito bem algo e acontecer daqui a um tempo as pessoas aumentarem muito de doenças, né? Então vamos lá. Vamos falar aqui especificamente sobre o colesterol, como eu falei para vocês, tá? Eu vou pegar um caso aqui, real, mas não vou colocar o nome da pessoa, em que ela queixa-se, né, ou relata pra gente de que todos os cardiologistas que elas vão brigam com ela. Bueno, Marinalva. Marinalva, você vai entender, calma, não adianta ficar reclamando pro mundo. Né? Quando a rosuvastatina para, sobe muito colesterol, maldito colesterol. Quem disse que colesterol é maldito, querida? Esse é o problema, vocês não pesquisam. Vocês têm que pesquisar, porque vocês não podem mais ficar na mão dos médicos. Infelizmente, se o médico não pesquisa, vocês têm que pesquisar. E aí vocês podem fazer as escolhas de vocês. Assim, eu vou trocar de médico. Né? Quem disse que colesterol é maldito? E qual é o problema de subir o colesterol? Seria provocar infarto, não é mesmo? Então, nós precisamos saber se o colesterol, no seu caso, ou no caso de cada pessoa, o número está aumentando o risco de infarto. E número 2, mais importante ainda, se eu tomar o remédio e baixar o colesterol, isso vai realmente resolver minha vida. Então, isso é o mais importante, meu querido. Mais importante. Não é se meu colesterol está tanto. Não interessa isso. Eu quero saber qual é o meu risco de infarto. Com esse estilo de vida que eu tenho. Com o colesterol que eu tenho. Aí sim, sobre o meu risco, eu vou calcular qual é a chance do remédio me salvar. Então, assim, nesse momento, gente, ok. Eu vou bloquear os comentários para vocês não prestam atenção. Calma, tem um grande problema. A pessoa só consegue ser inteligente quando ela está focando numa coisa sem ficar reclamando para o mundo. Isso é inteligência. Usem os neurônios só porque eu vou falar agora. Tá? E para de ficar reclamando. Tem gente me mandando aqui, doutor Ferro Baixo, comecei a espirulina. Querido, tá vendo? Isso é burrice. Eu estou falando aqui de colesterol. Presta atenção nisso aqui. Eu não vou responder sobre espirulina. Você está perdendo tempo de aproveitar uma informação sobre colesterol. Bom? Aí as pessoas não vão para frente na vida, em tudo, na saúde, e depois reclamam. Mas eu não tive oportunidade. Não, vocês não aproveitou as oportunidades, estavam na sua frente no momento certo. Tem o momento certo de pegar. Né? Eu não vou querer ficar bronzeado no dia de chuva. Mesmo? E não vou perguntar de espirulina numa live de colesterol. Né? Então, cada coisa é o seu tempo. Prestar atenção, isso faz parte de inteligência. Vamos falar aqui. Não adianta falar, né? Meu HDL sempre fica bom em 38 e 42. Não adianta falar para as pessoas, né? Parem de perguntar. Então, exercício mental para vocês aqui vamos lá, exerçam a boa inteligência. Escutem, parem de escrever bobagem e o negócio é se concentrar no que eu vou trazer para vocês, porque é muito importante. Isso aqui pode transformar a vida de vocês, desde que vocês se concentrem. Tá? Eu vou tirar os comentários, né? Mas não deveria ter que tirar o comentário. A pessoa tem 2 ouvidos, 2 olhos para ouvir mais, para escutar e enxergar mais. Quando eu estou assistindo uma live de alguém, eu não comento. No máximo eu faço palminhas. Por quê? Eu estou ali para aprender com a pessoa. Se eu tiver dúvida de algo,
Depois eu pergunto para a pessoa, ou eu consulto mesmo a pessoa, ou então eu vou depois no Google mesmo e pesquiso sobre aquilo. Mais fácil, não é mesmo? Então, cada coisa ao seu tempo. Vamos lá. Desativei os comentários. Então, caso aqui, tá? Muita gente, tá? Como uma paciente. Mas, doutor, o meu colesterol é alto. Quando eu tomo remédio, baixa, eu fico tranquilo. E aí eu paro, meu colesterol eleva novamente. E chego nos cardiologistas e eles falam que eu vou morrer de infarto. E que ou eu tomo, eu vou morrer de infarto. É a primeira coisa que eu falo. Então vamos calcular o seu risco. E prontamente você, além de acompanhar o Vitor, você vai agendar uma consulta na minha clínica com o cardiologista que trabalha junto da nossa equipe. Bom, então já fica a dica inicial para vocês. Se vocês têm dúvidas sobre tá tomando remédio de colesterol, tá tomando isso aqui, pô, o Vitor não tem agenda, então você vai precisar de um cardiologista para lhe acompanhar também. Aí você vai ligar para a clínica de Porto Alegre, olha, não é com o Vitor, ele não é meu cardiologista. Né? Ele atende no mesmo espaço que a gente lá, porque nós temos uma mesma linha de raciocínio clínico, cardiologista, tá? E também atende numa equipe multidisciplinar com nutricionista. Então você vai ligar para a minha clínica de Porto Alegre e vai ajudar. Não sou de Porto Alegre. Teleconsulta acontece para o Brasil todo. Se o médico elencar, no seu caso, olha, vou lhe solicitar uns exames, mas no seu caso é muito importante que você também tenha um outro colega lhe examinando tal e tal coisa. Ele vai lhe dizer. Mas agende essa consulta. Não é com o Vitor, não estou pedindo para agendar comigo, não. Ligue para a clínica Porto Alegre. Você tem dúvidas sobre os colesteróis e tal, não precisa consultar comigo. Não tô nem é para mim. Consulte com um cardiologista. Liga para lá. Eu gostaria de marcar consulta com um cardiologista na equipe do Dr. Vitor. Ele não é meu cardiologista, né? Mas ele atende lá. E aí você vai ser compreendido de um jeito diferente, da mesma linha, se fizer sentido, e não tem como não fazer. Isso que eu vou conversar com vocês hoje. Tá? Vamos lá. Eu vou aqui fazer um caso, colocar aqui um caso real, e vou botar números ruins de colesterol e tal, para vocês aprenderem a quando ter o colesterol alto é arriscado ou não. Não aconselho a parar de tomar remédio por conta própria, sem avaliar o seu caso especificamente. Então, assim, não é assim, agora entendi, agora eu paro. Não, eu já dei um contato. É muito mais acessível do que uma consulta com o Vitor. Invista na sua saúde, agende a consulta na clínica com o Dr. Santiago, que é o cardiologista da minha equipe, e resolva o seu problema, tá bom? Com o especialista. O Vitor atende, eu atendo também. Minha agenda é apertada pra caramba, eu tenho uma equipe que trabalha, que também é uma equipe que trabalha de apoio para mim, também faz a mesma coisa que eu, mas você vai precisar de um cardiologista. Então, não desfoque assim. Primeiro foco, cardiologista, mas não adianta procurar, mas eu vou no meio da minha cidade, você não vai conseguir encontrar pessoas, é muito difícil, tá? Tem pelo Brasil, eu tenho alunos que fizeram o meu curso de cardiologia metabólica funcional, eu e o Dr. Túlio Sperb, que é cardiologista, espalhados pelo Brasil. Nós temos no nosso site, né, que é Cardiologia Metabólica Funcional, uma lista destes alunos, desses médicos pelo Brasil que fizeram o nosso curso, que entendem sobre isso que a gente vai falar. Eu estou dando um nome direto aqui, que também já fez esse curso, que é o Dr. Santiago, que atende, é o cardiologista da nossa equipe. Mas vamos lá, vamos trocar aí. Como é que a gente calcula, gente, o risco de ter infarto? Tá? Aqui, ó, tem uma tabela de score, né, que dá uma precisão um pouco maior de percentual. Assim, olha, você tem tantos % de risco de ter infarto quando seu exame está assim, assim, assado. Então eu vou, um caso aqui, mediano, aqui, ó, um homem, por quê? Porque o homem tem mais risco do que mulheres, tá? Só por causa disso, se for mulher é menos o número. Então vou botar um homem, vou botar aqui já de uma idade de 55 anos. Aqui, ó, é um exame que poucas pessoas solicitam. Então, inicialmente não vou colocar, depois eu vou colocar para vocês perceberem, tá? Aliás, eu vou colocar, daí vocês vão perceber. É um exame de score de cálcio coronariano. Então, eu vou
supostamente, eu vou fazer com que ele não interfira. Ou seja, é um exame que se você não tiver ele, tá, você vai ter que se basear pelo resto dos números. Eu vou colocar 0 como o score de cálcio coronário, não, assim, a placa de cálcio no coração, 0. Só é válido esse exame se você fizer ele, score de cálcio coronariano. Ou seja, é para ver se de fato tem placa ou não tem placa. E, se não for ele, um exame mais avançado que chama angiotomografia de coronárias. Tá? Vamos botar o score 0 aqui, vou mostrar para vocês por quê. Caucasiano, a gente bota aqui. Diabetes, digamos que não seja diabético, que não fume, são raras as pessoas que fumam hoje, e que tem história familiar, por isso que está preocupado. Por isso que o médico falou para ele, se ele não usar, ele vai infartar. Aí vamos jogar o colesterol. Não, meu colesterol é muito ruim, se eu não tomo o remédio, vai para 300, tá bom. 325 então, eu vou dar mais do que o seu 300. Tá? Que seria um colesterol que ia matar qualquer pessoa só de respirar, né? 325. E mais, o HDL, que é aquele bom, eu vou botar um HDL baixo para quem tem 325. 55. Para quem tem 325, 55 é baixo. Né? Tá bom. Aí eu boto uma pressão sistólica aqui, lá de cima, de 130. E não está usando remédio. Isso aqui, olha aqui, essa tabela é a tabela, é o de risco coronariano, de risco de infarto, mais validada do mundo. Repito, do mundo. Não é do Vitor, não é de um site alternativo, é a validada pela cardiologia mundial. Isso aqui eu mostro para os pacientes. Tem que mostrar isso aqui, porque isso aqui está no Google. Aí a pessoa bota isso aqui. Não está tomando remédio nesse momento, digamos assim, porque por isso está 325, e nem toma remédio para hipertensão. Vamos lá. Vamos calcular o risco em 10 anos. Ou seja, daqui para 10 anos. Se eu tivesse 100 pessoas com esse exame aqui, 100, você e mais 99, quantos infartariam? Calculado. Em 10 anos, o risco é de 4,5%. 4,5%. Ou seja, 4,5 pessoas, vamos arredondar para 5, 5 pessoas em 100, durante 10 anos, teriam infarto. Infarto, mas não morreriam. Não, mas é infarto. Gente, olha para cá. Vocês já estão vendo que já tem que pensar mais. Espera aí. Uma pessoa que tem colesterol 325, se eu pegar 100 pessoas com colesterol 325 durante 10 anos, só 4,5 vão infartar? Eu pensei que todas. Não é isso que você está pensando agora? Isso aqui é o número oficial. Ah, tudo bem. Quando eu estou com o score de cálcio, quando eu fiz aquele exame de score de cálcio coronariano ou angiotomografia e deu o score de cálcio 0. Você não tem as placas ali calcificadas. Tudo bem. Ah, Vitor, mas tem as placas ali e tal. Então, tire aquilo ali, tire aquele score de cálcio coronariano, porque já que a gente não sabe o seu, a gente vai calcular o risco se a pessoa não sabe aquele exame ali. Ou seja, aí o risco ele dá muito mais alto. Né? Por quê? Porque aí a tabela tem que contar com o fato de que pode estar muito ruim. Então ela dá uma média. Normalmente pessoas com esse exame de colesterol, essa idade e tal, quando não tem o exame de score de cálcio, na média, elas apresentam tal número. Então ela calcula sozinha. Então vamos lá. Ó, tá 0. Aí ela diz aqui, ó, se não tivesse o score de cálcio coronariano, o número subiria para 11,2. Tá bom. Aqui embaixo. 11,2, gente. Então isso quer dizer que se tivessem 100 pessoas sem score de cálcio coronariano, com esses exames aqui, com essa idade, e a gente acompanhasse elas até os 65 anos, destas 100 pessoas, 11 provavelmente infartariam. Ó, é 11%. Concordam comigo que em 10 anos continua sendo um número baixo de pessoas, né? Supostamente essas pessoas com colesterol de 300 estavam morrendo já ontem.
Essas são só 11 pessoas. Só que aqui no meio, gente, qual dessas 11 pessoas será que vai infartar? Porque aqui tem gente que se cuida, tem gente que não se cuida, tem gente que está gordo, aqui não aparece gordura corporal. Tem gente que está estressado demais, que não dorme. Tem gente que tem, além disso, alguma outra doença, por exemplo, tem um Parkinson, tem qualquer outra coisa. Tem gente que a história familiar é muito forte, é irmão, todo mundo, pai, avô. Tá? Tem gente aqui que tá comendo mal pra cacete, não tá fazendo nada pra sua saúde. Tem sedentário, tá vendo que nada disso entra aqui? Então vocês acham que as 11 pessoas que poderiam morrer não, tem infarto, dessas 100, são aquelas que se cuidam ou aquelas que não se cuidam? É simples, né? É simples de entender que provavelmente seriam os que não se cuidam dentro dessas 11, porque não está incluído aqui essas perguntas. Pô, mas eu me cuido, não sei o que, meu colesterol está 300, eu me cuido. Mas quem disse que vai te matar? A sua chance de não acontecer nada é gigante. E se você tiver um exame de score de cálcio coronariano, mais ainda. Porque se for 0, aí são 4%. Daí a gente vai olhar aqui e falar assim, bom, tá, tira o 4%, joga um número ruim aqui. Digamos que a gente botasse uma média e um pouco mais também para ficar fácil da gente entender aqui. 10%, 10 dessas 11, 100 pessoas iam ter infarto, tá? Para ficar mais fácil o cálculo. Aí a gente vai para um outro poder aqui. Qual o poder do remédio aqui? Porque muita gente fala assim, olha, 10 de 100 em 10 anos, eu não me cuido, pode ser eu, ou eu tenho medo, vou usar o remédio, porque daí eu me salvo. Vamos para uma outra tabela. Esse site aqui, DNNT, ele nos coloca aqui, eu não vou explicar o que é NNT para todos, mas é o número necessário para tratar. E aqui o número necessário para ferrar a pessoa. Tá? Então, observe aqui, ó, esse site oficial, ele coloca, segundo tudo, que é estudos, maiores estudos, quantas pessoas, que é o NNT, eu preciso tratar de alguma coisa para salvar ela daquela doença. Né? Na média dos estudos. Então, para alguém que nunca teve infarto, então aqui, ó, sem infarto, tá? Ó, nenhuma pessoa a gente pode confirmar, nenhuma, se eu usar remédio para baixar colesterol por 5 anos, vamos lá, ó, important, ó. Para aqueles que usam estatina por 5 anos, se eu usar por 5 anos nas pessoas, o remédio para baixar colesterol, para quem não teve infarto, na média, os estudos eles trazem esse número aqui, ó. Eu não posso confirmar nos estudos que eu salvo as vidas das pessoas. Eu posso confirmar que eu evito 1 para cada 104 pessoas de infarto. Repito o número para vocês. Eu teria que, durante 5 anos, dar remédio para 104 pessoas. Eu não garanto que eu ia salvar a vida dela. Mas eu salvo um infarto. Então vocês acham que vale a pena, durante 5 anos, eu pegar você e mais 103 pessoas, enfiar remédio, porque vocês nunca infartaram, mas vocês não querem infartar. E vocês acham que vai salvar vocês? Vamos aqui? Pior ainda. Se eu quero evitar stroke, que é AVC, eu preciso dar remédio para 154 pessoas durante 5 anos para evitar um AVC. Vocês acham que vale a pena? Vitor, mas é melhor, vai que eu seja essa uma, né? A cada 154. Vai que eu seja essa uma a cada 104 aqui, né? Tá bom, a gente vai para um outro negócio aqui de novo. Usar essas medicações tem um risco. É o número NNT e NNH. É o número necessário para causar o dolo. Como é que funciona isso aqui? Para cada 50 pessoas que eu dou remédio, uma desenvolve diabetes. E para cada 10 pessoas que eu dou remédio, uma tem problemas musculares. E aí? Vale a pena?
Um remédio que precisa dar para 104 pessoas para um infarto não acontecer. 154 pessoas usando durante 5 anos para evitar um AVC, sendo que a cada 50 uma desenvolve diabetes, é o risco do remédio, e a cada 10 uma tem problemas musculares, que já não consegue mais fazer exercício físico, mudar o estilo de vida. Ou seja, preciso desenhar? Preciso desenhar, será? Ou ficou claro? Ficou fácil? Fica fácil assim, né? Se o médico precisa sentar e mostrar para o paciente. Por isso que eu falo, troca o médico. Se alguém não consegue te explicar isso, troca o médico. Ah, Vitor, mas vamos voltar lá. Mas e a primeira tabela lá? O risco da pessoa for de 10 pessoas a cada 100. Como é que eu uso essa combinação das tabelas dos números? Simples. A chance de um remédio do colesterol, para baixar colesterol, diminuir o infarto de uma pessoa que nunca infartou é de, no máximo, na melhor das hipóteses, 20%. O que isso quer dizer? Daquelas 10 pessoas que têm o risco de infartar a cada 100 anos, se o seu número for 10, você passa 10% em 100 pessoas, em 10 anos. Então, 10 anos essas pessoas sendo acompanhadas, dessas 100, 10 vão infartar. O remédio do colesterol tem a chance de baixar 20%. Ou seja, de 2 delas não ter. Ou seja, são 100 pessoas usando o remédio. E provavelmente eu vou evitar o infarto de 2, sendo que 10 terão. Preciso desenhar de novo? Então, espero que vocês aproveitem essa informação. Espero que vocês, se vocês estão em uso das medicações, vocês não parem sozinhos. Mas que vocês têm, claro, a opção de vocês, a vida de vocês, mas que vocês procurem profissionais que estejam alinhados com isso, porque é ciência, não é o Vitor, não. Estou vendo que são sites internacionais, não tem nada a ver comigo, isso aqui não tem nada de alternativo, isso aqui é oficial da cardiologia mesmo. E que procurem, então, profissionais que estejam alinhados com isso, e eu vou recomendar fortemente aqui, porque eu tenho muitos para indicar, já indiquei no caminho aqui esse site do nosso curso, que vocês encontram os profissionais lá, mas vocês hoje em dia têm telemedicina, meus amigos. Então, para isso, exame de imagem e exames de sangue já são inexoráveis. Eu vou atender em telemedicina uma pessoa aqui que eu vou, pronto, joga no lixo o remédio no seu caso. Por quê? Porque não tem porque usar. Simplesmente não tem porque usar. E agora, Vitor, eu vou fazer o quê? Não volta nos cardiologistas, infelizmente, troca por alguém que entenda isso, porque isso aqui é uma verdade. Quer empurrar a goela abaixo uma coisa, uma mentira? Não, então tá, troca. Aí agendar consulta com o cardiologista da nossa clínica. E aí esse cardiologista aqui não é meu funcionário não, hein? Ele só atende na minha clínica também. Ligou lá, agendou, e ele vai falar assim, sim, eu vou lhe acompanhar. Agora, mas você não tem indicação de usar um remédio. Ponto final. É simples, não é simples? Então tá. Espero que vocês aproveitem essas informações, tá? De tudo que a gente conversou aqui hoje, inclusive de ter calma para as coisas, de ir atrás dos seus objetivos. E os sites são abertos, ninguém precisa pagar para ter esses sites, né? Botar a tabela mesa, botar mesa, né? Risk, coronary, ou qualquer outra coisa, vocês vão encontrar tudo isso lá. E o outro site chama DNNT. Não pode ser verdade, dona Ellen. Então, o que fazer? Preciso desenhar também para você? O que fazer? Marca consulta com alguém que entenda disso. Já falei do site do curso, já falei do cardiologista da nossa equipe. É isso que fazer. É simples, você precisa de alguém que lhe recomende, lhe oriente. Não precisa baixar colesterol. Para quem não tem necessidade. Para quem tem necessidade, a pessoa vai avaliar na hora, assim, quem sabe a gente não muda a alimentação e ponto final. Ou então, caso que tenha necessidade de remédio, você usa o remédio.
a gente fala de um público muito heterogêneo aqui, né, gente? Tem gente que realmente não consegue entender, né? Daí tudo bem, você não tem como pegar, entrar dentro da mente da pessoa e fazer as coisas acontecerem. Não é para todas as informações, né? Tá certo, é isso mesmo. A vida é assim, nem tudo é para todos. A gente tenta ajudar todo mundo. Tá aí, o Dr. Santiago. Dr. Santiago Nunes. Aqui, ó. Eu vou botar o... Bom, já tá, é só ligar para a clínica lá. É exatamente o que eu falei. O que ele vai falar? Olha, precisa usar remédio? Vamos usar, por conta disso, disso, daquilo. Não precisa. Não precisa. Ah, mas o meu colesterol está 300. Mas, querido, pode estar 300, pode estar 400. Se o seu risco de infartar é baixo, não interessa o número. Vocês estão entendendo? Não interessa o número. O que me interessa, no final das contas, não interessa, é se eu vou ter benefício usando o remédio para baixar o colesterol nesse caso. Porque se eu tiver benefício, está tudo certo. Se eu não tiver benefício, eu vou ter malefício. Entende? É mais arriscado, às vezes, usar do que não usar. Então, opa, peraí. Por forte risco de diabetes, por exemplo. Aí, ó, Dr. Túlio Sperb. Eu falei para vocês, Dr. Túlio, que é o cardiologista, né? Também que a gente tem esse curso, chama Cardiologia Metabólica Funcional, a gente tem um outro curso aberto ao público que chama Saúde no Coração. A gente explica essas questões. Fica fácil de entender, mas não dá pra gente falar para as pessoas, te vira sozinho na vida. Claro que se não tivesse dinheiro, nenhum iPhone que eu tô assistindo, vocês estão me assistindo em iPhone aqui, né? Não tenho nada para fazer. Cara, às vezes moro num lugar isolado, tá bom? Mas hoje em dia tem telemedicina. Então não tem mais desculpa, entendeu? Cara, vai atrás. Você precisa de um médico. Querida, tá aí, eu já falei 500 vezes. Quem você indica em Maringá? Como é que eu vou saber em Maringá alguém? Vocês sempre perguntam isso, né? Como é que eu vou saber alguém em Maringá? Telemedicina, hoje em dia, gente, se modernizem, pelo amor de Deus. Não tem alguém na sua região ou não conhece, porque não tem como conhecer gente no Brasil todo. Coloca simples. Põe aí que eu tô no intervalo das consultas. Pô, eu tô desligando aqui, Tolinho. Já tô começa 9h30 minha aqui. Gente, sigam lá, vamos mais fácil. Sigam o Dr. Túlio Sperb. E aí ele vai falar sobre isso aqui. E ele fala muito sobre isso. Dr. Túlio Sperb. Deixa eu botar o... Fala de novo aí, Túlio. Eu vou botar teu comentário aqui. Sigam ele. É cardiologista. Ele fala o tempo todo, ensina as pessoas aí gratuitamente sobre essas questões. O tempo todo. Então, poxa. Gente, um beijo para todos vocês aqui. Tô indo, começando meu dia de consultas aqui, mas não podia deixar de falar isso, porque toda hora tendo gente assim. Pelo amor de Deus. Beijo a todos vocês. Isso, Dr. Túlio Sperb. Sigam lá, tá aqui, ó. Sigam lá, aí, Vitor, mas o meu médico falou que tu não é cardiologista. Tudo bem, mas não precisa ser para entender uma coisa que é básica. Se ele não tem capacidade de entender, então até um mendigo, qualquer pessoa na rua que entenda, é melhor do que ele. Não interessa se a pessoa tem 500 diplomas na parede, que eu tenho. Não interessa, eu tenho que saber fazer as coisas. E se eu não consigo fazer as coisas, eu dou espaço para alguém que sabe fazer. Simples assim. Mas tudo bem, daí vocês vão lá pro Dr. Túlio, lá pro site dele, você, putz, Guilherme, esse é um cardiologista, professor de residência médica, chefe de uma CTI, e aí vai falar o quê? Não tem o que falar, isso é verdade, é ponto final. Tchau, tchau, gente. Bom dia.